Na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da responsabilização das redes sociais pelos conteúdos ilegais postados pelos usuários em meio à pressão do governo norte-americano contra a Corte brasileira. O julgamento foi interrompido em dezembro por pedido de vista do ministro André Mendonça, e a sua retomada ganha contornos delicados após ameaças do governo Donald Trump de vetar vistos americanos para autoridades que regulem as Big Techs. Uma resposta direta à suspensão do X no Brasil pelo ministro Alexandre de Moraes. O pedido de vista de Mendonça ocorreu em meio ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, quando o plenário debatia amplamente sobre a responsabilização das plataformas e até onde vai a interpretação de temas subjetivos para determinar retiradas de posts. Todo o mundo hoje está discutindo como lidar com isso. A Europa já resolveu esse problema criando uma regulação específica. Nos Estados Unidos, a matéria chegou à Suprema Corte, que preferiu não tratar desse assunto, jogou para frente. No Brasil, o Congresso não produziu um consenso, a legislação não andou, e o Supremo está precisando decidir situações concretas. E aqui, para deixar claro, o Supremo não legisla nem invade espaço dos outros poderes. O Supremo decide os casos que são trazidos aqui. E, portanto, há um caso específico em que se quer saber se há ou não responsabilidade civil de uma plataforma que não removeu uma determinada página que se considerava, ou que a autora da ação considerou ofensiva para ela. Portanto, o Supremo tem que decidir. Para decidir, ele tem que estabelecer algum critério. De modo que o Supremo não está legislando sobre plataformas digitais. O Supremo está decidindo dois casos que estão aqui, e para decidir os casos, você tem que ter critérios, até porque, se surgirem casos iguais, você tem que aplicar os mesmos critérios. Essa é uma lógica da racionalidade jurídica. Presentes as mesmas circunstâncias, você produz o mesmo resultado. Portanto, para espantar a crença de que o Supremo quer interferir com liberdade de expressão ou que o Supremo quer se sobrepor ao Congresso para regular. O Supremo está decidindo dois casos. E, para decidir, vai estabelecer critérios. Se e quando o Congresso legislar, vai prevalecer a legislação do Congresso, desde que compatível com a Constituição. A fala do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, aconteceu nesta quarta-feira durante o Seminário Internacional Direitos Humanos e Novas Tecnologias. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, chamou de grande desafio da atualidade o respeito do setor privado às normas internacionais aos direitos fundamentais. Talvez seja desnecessário dizer, mas é preciso remarcar os desafios dessa era de fronteiras fluidas que vivenciamos, nas quais o avanço tecnológico não apenas redefine as relações sociais em todo o mundo, como também tensiona os limites e os alicerces éticos e jurídicos que sustentam a paz e a convivência democrática. Portanto, esse encontro se dá num marco de estarmos diante de um paradoxo contemporâneo, qual seja como regular tecnologias que evoluem em uma velocidade exponencial a partir de um direito que, a rigor, por ser mais reflexivo, tem uma temporalidade mais lenta. A resposta, pelo menos creio nisso, reside em não cruzar os braços. Portanto, não reside no imobilismo, mas na identificação de parâmetros sólidos para afiançar a construção de marcos normativos razoáveis e flexíveis, capazes de assegurar proteção ao direito de informação e liberdade de expressão sem sufocar a inovação. Qualifico mais que simbólico que discussões dessa natureza estejam sendo travadas aqui, dentro do Supremo Tribunal Federal. O tribunal tem procurado manter firme a sua jurisprudência na proteção dos direitos e na proteção de direitos em tempos de incerteza tecnológica, mostrando que as cortes constitucionais, em todas as suas latitudes, são, ou pelo menos devem ser, guardiãs indispensáveis nessa tormentosa travessia. Da mesma forma,
a participação do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, aqui presente, reforça que instituições multilaterais devem internalizar a proteção digital como extensão dos direitos humanos, uma vez que na era da hiperconectividade e da inteligência artificial, a vida social, política e econômica se desenrola no ambiente virtual e não raro em função do ambiente virtual. O evento do STF ocorreu em parceria com o Escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos das Nações Unidas. Os desafios que nos trazem as novas tecnologias, os desafios do século XXI, são parte do desenvolvimento dinâmico dos direitos humanos e requerem que também nós, a comunidade dos direitos humanos, desenvolvamos as habilidades para lidar com ela. Os estándares internacionais dos direitos humanos não são barreiras à inovação. Ao contrário, os princípios e normas de direitos humanos podem e devem sempre servir como guias para uma transformação digital que seja inclusiva, segura e firmemente centrada na proteção da dignidade humana, como já mencionou o ministro Fachin. Em 2012, o Conselho de Direitos Humanos da ONU afirmou que os mesmos direitos que as pessoas possuem offline devem ser protegidos também online. Talvez o desafio transversal mais urgente que enfrentamos é a falta de transparência, como as empresas operam, como são tomadas as decisões, como as tecnologias são de fato promovidas, na prática isso todo permanece em grande parte opaco. E também é um desafio urgente o diálogo, o engajamento genuíno e consistente entre todos os atores envolvidos no processo regulatório. Soluções construídas a portas fechadas, seja dentro de empresas ou mesmo de governos, dificilmente vão entregar resultados eficazes ou sustentáveis em sociedades democráticas. Para aprimorar as práticas regulatórias, precisamos de diálogos entre a mais ampla diversidade de atores. Precisamos explorar as lições aprendidas em diferentes regiões do mundo. Muitas vezes, o diálogo entre empresas e comunidades afetadas se concentra exclusivamente em determinados mercados do norte global, enquanto há pouca ou nenhuma atenção ao que ocorre fora desses mercados mais afluentes. Senhoras e senhores, tornar os espaços digitais mais seguros sem comprometer direitos fundamentais é um desafio que certamente nos une aqui hoje, nesse evento. O ministro Luiz Roberto Barroso, que retomou o julgamento no Supremo Tribunal Federal, declarou durante o seminário internacional que a liberdade de expressão não é discurso de ódio. A terceira grande justificativa para a liberdade de expressão é a própria democracia. A democracia depende de participação popular e as pessoas devem poder participar devidamente informadas e esclarecidas. E a livre circulação da informação é que permite que as pessoas estejam esclarecidas e bem informadas. O problema, nesse momento, para a liberdade de expressão, que continua a ser um valor decisivo e que nós precisamos preservar, é que, muitas vezes, o discurso de ódio ou a mentira deliberada para assassinar reputações viola a dignidade da pessoa humana. Muitas vezes, o uso da informação mentirosamente deliberada prejudica a busca da verdade possível. E a manipulação da informação e da verdade dificulta a participação democrática. Portanto, é preciso pensar que medidas são legítimas dentro do constitucionalismo contemporâneo para proteger a liberdade de expressão, para que os fundamentos que a legitimam não sejam vulnerados pela manipulação dos fatos, das informações e da verdade. Barroso chamou a atenção para a polarização política que prejudica o debate ético nas redes. O mundo se polarizou de uma tal forma que nem o senso comum consegue consenso.
porque tudo virou uma disputa entre extremos. Se um lado é a favor de alguma coisa, o outro lado se sente obrigatoriamente a ser contra. Pois eu quero dizer que não importa se você é conservador, liberal ou progressista, não pode ter pornografia infantil nas plataformas digitais. Não pode ter terrorismo nas plataformas digitais. Não pode ter incitação ao suicídio. Não pode ter incitação à automutilação de adolescentes. Eu acho que não faz diferença se você é progressista ou conservador. Esses são valores que estão fora e acima da ideologia. Portanto, não é uma questão de estar em cima do muro, que alguém perguntar. Você, em matéria de internet, é conservador ou progressista, você não pode ficar em cima do muro. A gente tem que ficar acima do muro. E acima do muro é ter esses valores comuns que não são conservadores nem progressistas. São valores civilizatórios mínimos que devem prevalecer na vida em sociedade.